Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos analisar o clima de guerra na campanha eleitoral de 2014, que não deixa espaço na imprensa para as propostas de governo dos candidatos. Para falar sobre o assunto, convidamos a colunista política Tereza Cruvinel, o cientista político João Feres e a jornalista Natália Viana. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Nossa mídia não parece muito interessada em diversificar o entusiasmo por outros esportes de equipe, mesmo aqueles onde já temos uma posição destacada. É o caso do vôlei. Para o Campeonato Mundial Masculino, recentemente encerrado na Polônia, nenhum dos grandes jornais mandou repórteres para cobrir as emocionantes partidas. A meia exceção foi do Globo, cujo repórter viajou por conta da Federação Internacional. O Brasil foi vice-campeão com um desempenho excepcional. A façanha foi coberta apenas pelos canais esportivos na TV paga, com imagens vindas do exterior. O mesmo está acontecendo com a Copa Mundial de Vôlei Feminino, onde a equipe brasileira encerrou brilhantemente a primeira fase sem a presença de nossos repórteres em Trieste, Itália. Se a mídia não se interessa em valorizar um esporte no qual somos respeitados internacionalmente, como atrair patrocinadores e apoios para garantir algumas medalhas de ouro em 2016? Uma semana para entrar na história da Igreja Católica. Em sua cruzada de tolerância zero com a pedofilia, o Papa Francisco, na semana passada, mandou prender um arcebispo, o polonês Wesolowski, que servia na República Dominicana, e dias depois afastou um bispo paraguaio, Liviero Plano, membro proeminente da conservadora Opus Dei, por acobertar crimes cometidos por sacerdotes em sua diocese. O poder do Papa Francisco é espiritual, mas a cada dia que passa, deixa mais claro que delitos morais são tão perniciosos quanto os da esfera civil. A prática do aborto é uma questão de saúde pública, mas agora está se tornando caso de polícia, com o desaparecimento dos cadáveres de duas vítimas mortas em clínicas clandestinas, ambas no Rio de Janeiro. Com pelo menos 3 candidatas mulheres nos palanques, 2 delas cotadas para o segundo turno, custa crer que a questão da descriminalização do aborto fique sujeita aos dogmas religiosos e num Estado que se pretende laico. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. A 4 dias do primeiro turno das eleições presidenciais, torna-se inevitável uma avaliação sobre o grau de veemência, virulência ou mesmo violência da presente disputa eleitoral. A avaliação será subjetiva, não há como medi-la em termos de intensidade ou quantidade, mas é essencial aquilatar o teor do que se passa nos palanques e ruas, de modo a evitar que o clima de um eventual segundo turno assuma proporções ainda mais graves. Convém lembrar que no fim da noite de 26 de outubro, quando a contagem dos votos estiver concluída, começará uma tarefa ainda mais árdua e imprevisível do que a escolha do novo chefe de Estado: acabar com a presente cisânia. O país não aguenta a manutenção do clima de discórdia e ressentimento. Mesmo os que adoram combate sabem que os gigantescos desafios que se avolumaram nos últimos meses só poderão ser vencidos com o mínimo de entendimento. Os desafios que nos aguardam não se resumem à área econômica ou social. Aqueles que foram às ruas em junho, julho de 2013 e agora nas urnas
optaram por mudanças sabem que no redesenho do Estado brasileiro será imperioso encarar a reforma política. O que nos remete à questão inicial. A turbulência do processo eleitoral, porventura, não se relaciona exatamente com o Instituto da Reeleição? É o que vamos examinar nesta edição do Observatório da Imprensa. A desconstrução do adversário marca a reta final das eleições 2014. Confrontos protagonizados pelos principais candidatos tomam o noticiário e ofuscam discussões mais consistentes sobre programas de governo. No lugar da plataforma de cada candidatura, a mídia é tomada por farpas e ataques pessoais. O processo eleitoral é uma rara, uma fecunda oportunidade de educação política de toda a população, né? Porque é a chance maior de que dispõe a população para saber do conteúdo programático, não é, estatutário dos partidos políticos, dos propósitos das coligações partidárias, não é, da biografia e das propostas e das ideias dos candidatos. E isso realmente fica prejudicado quando, pelo viés da acusação, da agressividade, do apontamento de defeitos nos outros. Toda a campanha de reeleição, ela por si só eleva o tom das críticas. Por outro lado, né, você tem um tom muito particular dessa eleição, que é a imprevisibilidade que cerca essa campanha. A propaganda negativa, né, como nós chamamos, os ataques que são feitos, né, entre os candidatos, elas contribuem para o processo democrático, porque elas enriquecem a qualidade da informação. Ninguém espera que um candidato fale abertamente de seus problemas, dos seus defeitos, das qualidades que não tem, dos erros que cometeram. Os ataques pessoais estão muito pesados nessa eleição. E ataque pessoal, você sabe, não é para amador, não. Há um ataque em que você expõe a fragilidade do candidato, mas há um ataque em que você apenas espalha mentiras. E o boato é uma coisa muito forte. O boato é uma coisa muito pesada e muito forte, e pega mesmo. A internet é uma maravilha dos nossos tempos, mas também atrai muita perversidade. Escondidos atrás do anonimato, as pessoas falam o que lhes dá na cabeça e não tem que provar nada, não tem que comprovar coisa nenhuma. Se esse enfrentamento ajuda a esclarecer o debate para o eleitor, a ele ficar mais bem informado, eu acho que ele é bem-vindo. A eleição é um momento de enfrentamento mesmo, é um momento de ser mais estridente mesmo. É até bom que haja um enfrentamento, não precisa também ficar ali, né, cheio de dedos. O Ibope acabou de divulgar uma pesquisa mostrando que 3 de cada 4 eleitores brasileiros dizem que são contra a campanha negativa, mas ela funciona. Porque ela é o único momento na campanha eleitoral em que os candidatos saem do script e acabam se revelando mais do que em qualquer outro momento. As campanhas eleitorais montam os seus programas de governo como peças de propaganda, não como peças de discussão efetiva dos problemas do país. Elas vão dizer ali não o que vão fazer, mas aquilo que elas acham que vai render mais voto para o seu candidato. Portanto, acaba sendo um debate vazio. O horário eleitoral custará cerca de 838 milhões de reais aos cofres públicos. O valor é quase 40% maior que em 2010. Mas temas como transportes, meio ambiente, saúde e segurança não tiveram destaque. Há questões que têm a ver com o eleitorado e que são mais fáceis de discussão. Outras, igualmente, têm a ver com o futuro do país, mas são de difícil discussão. Reforma tributária, que é uma questão técnica, política externa, que é uma questão técnica, política de exportação. Isso é importantíssimo para o futuro do país, mas é difícil e tem pouco apelo no eleitorado. Agora, há questões sociais seríssimas que também precisam ser discutidas com o eleitorado e não estão sendo discutidas. Aborto, eutanásia, legalização das drogas. Quando o candidato precisa de mais de 50% dos votos para ser eleito, se ele toma uma posição firme em relação ao tema polêmico, ele perde automaticamente a outra parte que é contra. Então, daí que os candidatos evitam a todo momento debater questões, né, que dividem e cortam o eleitorado em grupos antagônicos e grupos opostos.
O clima de enfrentamento da campanha foi o assunto de destaque na mídia, em detrimento das propostas dos principais candidatos. Entrevistas, debates e sabatinas também serviram de palco para a troca de acusações. Colunistas avaliam que o debate sobre políticas públicas deveria ter sido mais aprofundado e criticam o tom superficial e agressivo da campanha. A imprensa sempre ajuda, né, fazendo críticas objetivas, né, análises de substância do processo eleitoral, seja com relação à vida pregressa dos candidatos, por exemplo, seja quanto à viabilidade de certas propostas, de certas ideias. Não adianta a gente querer forçar uma agenda para discutir educação, macroeconomia, saúde, segurança, os grandes problemas que aparecem na agenda do país, se aquilo não estiver encaixado no que o noticiário do momento está buscando. Senão fica um discurso frio que não chama a atenção do eleitor. Infelizmente, a campanha eleitoral é o pior momento para você discutir qualquer problema sério do país, porque ninguém está ali para discutir de verdade. Acho que falta a imprensa cobrir melhor outros pontos do debate público no país, pontos programáticos, né? Falta jogar mais luz sobre as eleições para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas, que acabam ficando em segundo plano. Então a estridência, os ataques entre os candidatos acabam chamando mais atenção mesmo. A imprensa faz o papel dela e faz muito bem. Ela tem ido atrás dos principais temas, mas existe uma pauta, a pauta dos candidatos também, e essa pauta a imprensa tem seguido. Ela talvez esteja pecando um pouco em aprofundar mais determinadas questões, mas não dá muito tempo. A campanha é curta, o tempo urge, né? E é preciso cobrir todas as campanhas dos candidatos. Para o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, a campanha de reeleição é positiva para o eleitor e representa o amadurecimento da nossa sociedade. A reeleição para cargos como presidente da República e governadores de Estado, eu penso que trouxe uma maior estabilidade institucional. Na medida em que era comum no passado se dizer que o café esfriava já do presidente com 2 anos, porque a perspectiva de poder já se esvaía, já estava indo embora. Então, a ideia de uma possível reeleição dá uma maior possibilidade de governança. Reeleição por si só não significa, vamos dizer, um passaporte para um segundo mandato, mas, por outro lado, traz uma estabilidade institucional de uma governança mais tranquila para aquele que é eleito. Tereza Cruvinel, queria saber se é uma impressão, é um subjetivismo considerar que essa campanha está muito acirrada, muito vitriólica, muito veemente ou muito violenta? Boa noite, Dines. É um prazer voltar ao Observatório. Boa noite, colegas de bancada, telespectadores. Olha, vamos pegar o primeiro aspecto aí do que você colocou. A reeleição, ela torna a campanha mais agressiva? Isso não é um defeito da reeleição em si. Ela torna mais agressiva porque aquele partido que não conseguiu uma vitória agora, ele sabe que ele poderá ficar fora do poder ainda muitos outros anos se o mesmo partido se reelege. Então, é claro que, digamos, a sanha da disputa aumenta, mas a reeleição em si tem seus méritos, né? Eu acho que políticas públicas continuadas, né, com estabilidade, são boas para o país. O que eu acho que não é bom é disputar no cargo. Isso o Brasil podia repensar. Eu acho que, durante a campanha, a pessoa ter o domínio da máquina do Estado cria uma situação de desigualdade na disputa um pouco acentuada. Agora, a presente campanha, eu não acho que ela está fora do padrão, digamos, de agressividade. Disputa, é confronto, é comparação de propostas para o país. Há uma diferença entre propaganda negativa do adversário, né, e a propaganda negativa que resvala para a baixaria, para a exploração das questões pessoais, para o preconceito e a calúnia.
A meu ver, até agora, nesta campanha, nós tivemos, né, momentos de muita, digamos, de confronto muito forte, mas sempre em torno de questões políticas, programáticas, né? Muitas vezes porque um candidato morreu pela boca, disse o que não devia, ou disse de forma não muito correta, ou não muito clara alguma coisa, mas foi sempre em cima do debate. Diferentemente de, por exemplo, 1989, o episódio com o presidente Lula, ex-presidente Lula, envolvendo sua filha, Lúria, foi uma das únicas experiências brasileiras de ataque à vida pessoal e parece que não foi bem aprovada. Depois disso, nós não tivemos mais ataques à vida pessoal. Então, acho que está dentro do padrão. É campanha para disputar, é para confrontar, observados esses limites, né? Esses limites éticos, até onde eu posso desconstruir meu adversário. Desconstruir significa mostrar fragilidades, pontos fracos, inconsistências. Agora, se resvalar para baixaria, preconceito e outras coisas, exploração da vida pessoal, como os americanos fazem muito, e com muita ênfase na vida matrimonial, sexual, etc., né? Isso não é uma tradição que pega aqui no Brasil. No mais, acho que está normal. João Félix, ainda tentando discernir se é verdadeira essa avaliação, mas, de qualquer forma, o comportamento da imprensa se agarrando a esses aspectos mais sensacionais, uma pegadinha numa entrevista ou uma acusação, ou até aspectos do desempenho como administrador dos candidatos e tal. Você acha que isso está contribuindo para essa impressão? Quer dizer, a imprensa se agarrando nesse tipo de virulência, ela esquece as outras coisas. Eu acho que, se você pegar, por exemplo, comparativamente a eleição de 2010 com a eleição de agora, e nós fazemos no Manchetômetro, o site que eu coordeno, a gente faz um exame tanto da eleição de 98 como da de 2010 e de 2014. Se você pegar 2010, você vê que a eleição de 2010 foi marcada, a cobertura de imprensa da eleição foi marcada por escândalos. Ou seja, a mídia pautou a cobertura eleitoral como se os grandes assuntos que merecessem ser discutidos, né, fossem escândalos de corrupção, né? Erenice, teve o escândalo da Receita Federal, aquele escândalo que ficou conhecido como Paulo Preto. Na verdade, são 7 escândalos que foram negativos foram contrários ao PT e um contra o PSDB. Agora, eu acho que essa eleição de 2014 está qualitativamente diferente da eleição de 2010. Por quê? A despeito de haver escândalos, obviamente, e há uma coisa, um impulso da mídia a dar uma grande relevância a esses supostos fatos, eu acho, as campanhas, na verdade, estão mais focadas em aspectos, em temas importantes da política. Ainda que sejam, então eu concordo com a avaliação da Tereza em grande medida, ou seja, ainda que o tom às vezes seja virulento, eu acho muito importante discutir os assuntos que estão sendo discutidos nessa campanha política, né? Por exemplo, a importância, o papel dos bancos públicos, né, no financiamento da sociedade brasileira como um todo, quer dizer, no agrobusiness, nas empresas, no crédito pessoal, né? O papel do Banco Central, fundamental para a política econômica, não é isso? Mesmo questões de ordem que a gente pode chamar cultural, como direitos de homossexuais, né? Então, essas coisas vindo à tona, e elas estão vindo à tona, né, bastante. Mesmo a questão da reforma política, né, que ainda não foi tão debatida, mas eu acho elas fundamentais. Então, eu acho que... E eu concordo um pouco com o que o Felipe Borba, que vocês entrevistaram, falou também. Quer dizer, a campanha negativa, ou seja, o aspecto negativo da campanha, não deve ser tomado como uma coisa ruim para a democracia, porque, de fato, quer dizer, é uma maneira de você criticar, né? Caso contrário, realmente, se você olhar só a propaganda eleitoral, é uma grande ode, é autolaudatória, né? Todos eles parece que estão...
A não ser, obviamente, quando elas começam a entrar nos ataques, né, na campanha negativa, elas são só uma ode ao próprio projeto do partido, às figuras dos políticos, né? Então, eu acho fundamental esse aspecto. Eu acho... Natália Viana, a agência pública, ela trabalha de uma forma diferente, quer dizer, ela realmente vai em cima das questões propositivas, programas, verifica se os candidatos estão usando dados corretos. Eu gostaria que você explicasse ao telespectador, que está um pouco distante, de como você funciona e o que vocês estão avaliando dessa campanha, que isso é o mais importante. Olha, Diniz, boa noite aos colegas. A gente está fazendo um projeto que se chama Truco. O projeto Truco é um projeto de checagem eleitoral. A gente está acompanhando todos os programas na televisão dos presidenciáveis, né? São 3 vezes por semana. E aí, ao mesmo tempo que eles vão passando, a gente vai checando o que é uma meia-verdade, né? O que é uma verdade, mas que precisa ser complementada, né? Informações exageradas, informações manipuladas, informações que não dá para comprovar, a gente dá uma carta, como no jogo de truco, mas nesse caso a carta não é bem assim. Uma verdade que precisa de um contexto ou algum ângulo que não foi explorado, a gente dá uma carta que chama tá certo, mas espera aí. E quando é uma mentira mesmo, que a gente consegue provar que é uma mentira, é a carta blefe. Além disso, tem um elemento que vai justamente no sentido de ampliar o debate, porque isso aí já vem da nossa leitura anterior. No final, acaba se discutindo a fundo muito pouco e se propondo coisas que não são muito bem explicadas, que é justamente o truco, né? Como o jogo de truco, quando você pede truco, você está desafiando o seu oponente a mostrar suas cartas. Então, a cada programa, a gente truca um candidato. Por exemplo, a primeira vez que a Marina Silva falou no seu programa do Passe Livre, a gente trucou a campanha dela para perguntar como seria que ela ia conseguir os fundos, qual que é a estimativa do valor que isso ia custar e qual que seria a relação com os estados para poder fazer disso uma realidade. A campanha respondeu, depois de alguns dias, mandou um infográfico e com isso a gente conseguiu aprofundar um pouco mais. A gente fez a mesma coisa para os outros candidatos, né? Propostas que estavam passando muito en passant, a gente trucava e pedia para eles explicarem um pouco melhor como é que aquilo ia virar realidade. Nós vamos fazer uma breve pausa e o Observatório da Imprensa volta em instantes. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute a agressividade nos discursos dos candidatos nesta campanha eleitoral. Para o TSE, poucas irregularidades têm chegado à Justiça. Quando se trata de uma campanha presidencial, realmente os sistemas de controle, a própria imprensa é um grande sistema de controle, os adversários controlam, existe a Justiça Eleitoral, nós recebemos aqui várias representações, vários processos, decidimos a respeito destas situações. Por exemplo, já tiramos do ar propaganda de autarquias ou de empresas públicas, já tiramos, por exemplo, propaganda da Petrobras, já multamos determinados atores do Estado, do governo, por estar, então, de alguma maneira, desbordando para uma campanha eleitoral nas suas atividades normais de governo ou de governança. O que me preocupa muitas vezes em matéria de reeleição é aquela reeleição lá no interior, lá nas prefeituras. O que nós estamos assistindo nessa campanha eleitoral é um amadurecimento cada vez maior da democracia brasileira. As campanhas tiveram muito menos ações aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Em relação às campanhas antigas, há uma diminuição da litigiosidade. E também, pelo que eu assisti, o próprio horário eleitoral gratuito mostra uma atuação mais propositiva, com poucos recursos, aquilo que nós chamaríamos, no palavreado mais vulgar, algum soco abaixo da linha de cintura. Nós não temos visto isso. Tanto é que a maioria das representações estão sendo julgadas improcedentes, ou seja, não estão sendo levadas ao seu fim, exatamente porque as campanhas estão em um dado nível. Isso eu penso que demonstra um amadurecimento da sociedade, porque todos nós sabemos que
os marqueteiros, eles se utilizam de pesquisas qualitativas para fazer a sua propaganda eleitoral. E eu penso, então, que se não está tendo tanto soco abaixo da linha de cintura, é porque quando se mostra essa possibilidade nas pesquisas qualitativas, a população reage. Então, se a população reage, eles não levam ao ar. Tereza, o ministro Toffoli levanta essa questão do papel dos marqueteiros. Você acha que também estamos exagerando um pouco, que eles estão desvirtuando o debate, o fórum político da eleição, numa coisa vencer ou vencer? Eu concordo mais com o ministro Toffoli no que ele disse, na mesma linha do que eu tinha dito, que as coisas não está havendo socos à linha da cintura. Ou seja, nosso debate está dentro da civilidade dos temas necessários, né? Eu acho que ele destacou bastante isso. Por isso, o TSE não está dando ganho de causa a maioria das reclamações. Os marqueteiros, o problema dos marqueteiros é que eles têm que falar uma linguagem que o eleitorado compreenda melhor. Então, como disse a Lúcia Hipólito, eles não vão discutir reforma tributária, não vamos discutir nem a reforma política, apesar de ser tão importante. Ficamos ali muito nas perfumarias. Agora, a imprensa e, sobretudo, as emissoras de televisão que fazem os debates, essas sim poderiam contribuir para um debate mais temático se inventasse um formato diferente. Porque os debates estimulam a troca de farpas quando é assim, agora fulano, o candidato tal, pergunta para o candidato tal. Ora, quando é entre eles, o candidato vai sempre procurar ali, jogar a casca de banana, lembrar o passado, explorar uma contradição, alguma coisa negativa propriamente dita, ao invés de discutir uma política pública, uma proposta para o país. Então, acho que o formato dos nossos debates, ele poderia ser melhor e estimular mais a proposição ao invés da troca de farpas, né? Quer dizer, os nossos debates estão se tornando isso, oportunidades de confronto e poderiam ser melhores. Eu também não tenho receitas, não, de formato debate, mas eu acho que quem faz deve procurar, né? João Félix. Sim, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que as pessoas poucas vezes levam em consideração quando estão falando de eleição. E aí, esse aspecto, na verdade, diz respeito a isso que você disse, Diniz, que é dos marqueteiros, mas muito mais do que isso, porque eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que a época da eleição, o fato da eleição em si, o acontecimento eleitoral, a campanha toda, é uma oportunidade fantástica de informação do povo, né? E de reavivamento das questões políticas, de debate político, a despeito de como essa informação se chega por marqueteiro, se chega através do santinho na rua, ou da pessoa que discute na fila do ônibus, ou no táxi, na padaria. Porque o que acontece? Fora do período eleitoral, as pessoas estão submetidas, o cidadão comum está submetido a informações que vêm quase que exclusivamente da grande mídia, né? O cidadão comum que não lê jornal é basicamente da TV, ou seja, o Jornal Nacional tem um papel fundamental. Por quê? Porque essas coisas são coisas, inclusive, que estão muito longe da experiência das pessoas no cotidiano, claro. Não é verdade? Então, o que se passa em Brasília, as relações internacionais, os problemas da economia, essas são todas questões que as pessoas não têm um acesso direto à informação. Portanto, o que elas sabem são coisas que vêm da grande mídia, né? E eu acho que a grande mídia brasileira tem problemas seríssimos hoje em dia. Né? Enorme. Se a gente começar a elencar aqui... Nós existimos por causa disso. Exatamente. Uma das razões desse programa é realmente ele colocar uma outra perspectiva que não essa da grande mídia, que está muito de um lado só, eu acho. E aí o que acontece? Na época da eleição, né, as pessoas, de repente, têm outros canais de comunicação alternativos. Sim. Inclusive a propaganda eleitoral, que é feita por marqueteiros, que é uma coisa estilizada, laudatória, como a gente falou. É, tudo isso. Mas já é uma outra perspectiva. São várias outras perspectivas. É uma alternativa, né? São várias outras, na verdade. Vários partidos com leituras diferentes das coisas. Isso só já é uma coisa super, eu acho, positiva, né? Fora os outros caminhos de discussão, de debate político e a ativação toda do debate político que ocorre durante o período da eleição. Então, eu acho isso fundamental. A gente não pode deixar de lado. Por isso que eu sou contrário a essa proposta de reduzir o número de eleições no Brasil de 5 em 5 anos. Isso eu acho terrível, péssimo, né? Já morei muito tempo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a eleição é uma coisa que as pessoas nem sabem que está acontecendo.
Aqui no Brasil ainda tem essa coisa pública, né? Uma mobilização pública. Eu acho isso importantíssimo para a nossa democracia, para a saúde da nossa democracia. E a gente tem que preservar isso. Né? Natália, temos aqui um caso muito importante, mencionamos isso no início do programa, com a questão do aborto, não é? Quer dizer, é uma questão que, de repente, ganhou uma relevância por causa de duas tragédias, não é? Aqui no Rio, embora os números que existam aí, 1 milhão por ano, 1 milhão de mortes por ano, é uma guerra mundial. Agora, esse assunto, de repente, não entra no debate político, debate eleitoral, por injunções outras que não ideológicas, né? Religiosas. Isso me leva, já tratamos disso muitas vezes aqui no Observatório, é que o Estado laico é uma ficção no Brasil. É super complicado. Tanto a questão do aborto quanto a questão da homofobia acabaram entrando no debate porque foram forçadas pelos acontecimentos. Quer dizer, essa história trágica no Rio de Janeiro forçou que, pelo menos nas redes, a questão do aborto fosse sim levantada, embora nenhum dos candidatos esteja... Quer dizer, os candidatos mais à esquerda, Luciana Genro e o candidato do PV, o Eduardo Jorge, estão sim falando disso. Inclusive estão usando o seu horário eleitoral na TV, que é o que a gente mais tem assistido. O recuo da Marina Silva, né, dentro da sua campanha eleitoral, também forçou um pouco a discussão dos direitos dos homossexuais, que é ausente nas 3 principais candidaturas, né? A dela, entre as 3 principais, até aqui discorre mais sobre o tema. Mas eu queria fazer um comentário com relação ao que a Tereza disse. Posso? Claro. Porque outro dia eu estava assistindo o debate e realmente eu fiquei muito chocada com o formato do debate. O debate, ele tem, primeiro, um candidato perguntando a outra, obviamente uma armadilha que vai se realizar ali. Depois, 1 minuto e meio para uma resposta e 30 segundos para um comentário, quer dizer, impossibilita qualquer discussão. Me parece, aí talvez eu esteja meio chutando, mas me parece que vem de um tempo em que a televisão não acreditava que as pessoas estivessem querendo ouvir ou discutir de fato os temas. E o que a gente tem visto na nossa página do Facebook no Truco é o contrário, isso que nos surpreendeu absolutamente. A gente não está vendo ataques ou discussões muito rasas, pelo contrário, as pessoas, quando a gente dá uma carta blefe, por exemplo, elas vêm discutir, a discussão é longa sobre os diferentes aspectos, diferentes dados com relação à questão do desmatamento, por exemplo, que é uma questão que a Marina levantou, que a gente questionou e que, enfim, a Petrobras, várias das questões estão sendo discutidas muito prolongadamente, ou seja, acho que nessa campanha as pessoas querem discutir sim, e o debate na TV não está refletindo isso. Quer dizer, você acha que é um problema jornalístico, não é? Quer dizer, as televisões são órgãos, teoricamente, deveriam ser, e elas estão cumprindo um papel de uma forma burocrática, linear, não é? Sem dar uma contribuição de criatividade, é isso? Eu acho. Eu acho que falta criatividade, sim, na cobertura no geral, especialmente no debate, mas no geral falta criatividade. No entanto, nessa cobertura eu vejo 2 elementos novos muito interessantes. O elemento da checagem, que vários jornais estão fazendo, bastante, e o elemento de buscar saber o que os candidatos fizeram. Então, você teve algumas reportagens muito boas que mostraram que algumas coisas que os candidatos estavam dizendo como grandes feitos não era assim. E nisso eu estou vendo uma imprensa mais investigativa também. Eu estou achando isso muito bacana. Eu vejo que está diferente das anteriores nesse sentido. Mas sou bem otimista também. Ótimo. Tereza, como é que você está vendo esse ponto que a Natália levantou do debate? Você acha que não ficou uma coisa muito engessada, não é? Quer dizer, realmente, e o Férez também levantou essa questão, não precisava dar uma remexida geral, já que as emissoras agora estão tão disponíveis para esse serviço público, não é? Elas podiam entrar com um pouquinho de imaginação, inovação, não é? Isso que eu disse no outro bloco. O formato desses debates não estimula o verdadeiro debate de propostas, né?
Ele favorece, sim, a troca de farpas e não o aprofundamento das questões. Eu disse no outro bloco, eu não tenho uma receita, mas eu acho que as emissoras que fazem os debates devem procurar saber o que está se fazendo pelo mundo, se temos um formato... Até porque hoje, com o custo de televisão, a questão da minutagem, já não é tão comprimido, não precisa ser tão rápido, 30 segundos para um comentário, né? E eu acho que ali também o papel dos jornalistas nos debates, ele é muito restrito, dos jornalistas ou dos especialistas. Ao invés de ficar só candidato perguntando para candidato, jogando casquinha de banana, etc., você podia ter mais gente, ou especialistas ou jornalistas, questionando os candidatos sobre suas propostas. E eu acho que a gente podia apertá-los mais sobre o que você vai fazer na educação, mas isso é possível, essa proposta sua para o transportes é executável, há dinheiro para isso, né? Eu acho que nós poderíamos contribuir melhor. Agora, eu queria concordar com o professor que é um grande, apesar dessas deficiências, é um grande momento de educação política. Acho que o horário eleitoral, embora eles falam que a audiência é baixa, não é, as pessoas veem e gostam porque é uma outra linguagem. Eu acho que o momento é muito rico. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre cobertura da mídia. Eu acho que é verdade. O que ela disse que tem uma diferença, que há muitas reportagens procurando checar o discurso dos candidatos, verificar o que há de verdadeiro ou de falso no que eles dizem. É verdade, eu acho que há uma cobertura, há um esforço melhor, né, digamos assim, de esmiuçar o discurso e a postura dos candidatos, mas nem sempre com o mesmo equilíbrio. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nesse momento está repercutindo grandemente no debate eleitoral, né, a cobrança que a presidente Dilma fez, a Marina Silva, sobre o voto dela na CPMF. Ora, a Dilma disse que a Marina mentiu ao dizer que votou a favor da CPMF e não votou. Na verdade, foi isso, né? No entanto, eu não vi nenhum esforço de reportagem de ir aos anais do Senado, procurar as 4 votações que ocorreram da CPMF, porque a CPMF não foi votada uma só vez. Ela foi votada várias vezes, porque essa emenda constitucional ia se renovando o período de vigência da CPMF. Esse esforço não foi feito, por exemplo. Esse não foi feito. João Félix. Em outros momentos também. Eu acho que existe uma evolução qualitativa da cobertura da grande mídia das eleições, mas eu acho que uma coisa que a gente vê em 2010 e 2014 é um viés fortíssimo, não há equilíbrio algum, Tereza. Eu acho que a gente analisa separadamente Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo e o Jornal Nacional. O Globo tem um viés contra Dilma, contra o PT, fortíssimo. A quantidade de matérias negativas que eles publicam só nas capas do jornal, comparado com os outros candidatos, é uma coisa impressionante. É coisa de 4-1. Né? E na televisão também? Na televisão tem também um viés contra o PT um pouco mais fraco. Porque a televisão é uma concessão pública. O jornal não mas não é tão forte quanto o jornal. O Estado de São Paulo também é um viés terrível, assim, uma coisa muito forte, muito enviesada. Contra o PT ainda é mais forte do que contra a Dilma. A Dilma é forte, contra o PT é mais forte ainda. E a Folha de São Paulo é mais equilibrada, um pouco mais. Tem também bastante viés, para você ter uma ideia. E a Folha de São Paulo também tem uma coisa interessante em relação aos outros. Ela está bem mais despolitizada, ou seja, a quantidade de matérias na capa da Folha de São Paulo por semana que tratam de política hoje está mais ou menos em torno de 12 para Dilma, né? 12 negativas, 12 positivas, você tem na semana toda. Né? No Estadão, isso chega a 35, e no Globo, 20 e tantas. Né? Então, a quantidade é diferente também. Né? Ou seja... Vamos aproveitar e fazer uma breve pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com o programa que analisa a campanha eleitoral de 2014 e o trabalho da mídia na sua cobertura. Tereza, você já cobriu, desde a redemocratização, que você vem acompanhando todas as eleições. Isso não quer dizer uma menina de 18 anos como você, não é? É precoce. Mas eu queria que você fizesse o telespectador mais novo, ele quer fazer comparações,
como foi em 89 e como está sendo agora. Em suma, você tem como rapidamente fazer esse trabalho comparativo? Olha, é verdade. A primeira campanha que eu cobri foi a de 78, ainda na ditadura, com aquelas coisas todas, voto vinculado, etc. Mas vamos falar da democracia, né? 89. O que foi 89? Uma campanha belíssima, com que despertou enorme esperança, aquela expectativa toda, e com um número enorme de candidatos, né? E um time de primeira, você se lembra, né? Uma eleição que tinha Dr. Ulisses, né? O grande timoneiro da democracia, Brizola, Covas, Lula, Maluf, que era o personagem do fim da ditadura, e tinha outros secundários, né? Mas assim, só aí já temos um grande time, né? Mas eram 18 candidatos registrados. O que acabou marcando aquela campanha nessa coisa assim? Acho que ela era uma espécie assim de reencontro do Brasil com a democracia, mas teve coisas muito estranhas. Por exemplo, o Dr. Ulisses terminar em 7º lugar naquela disputa, né? Foi coisa assim esquisita. E depois tivemos o final do confronto Lula-Collor, o confronto Collor-Lula, e tivemos um grande evento de mídia, que foi o famoso debate, que depois a TV Globo apresentou um compacto editado. Essa é uma discussão que rende até hoje, né? Mas houve ali um grande episódio de imprensa, de cobertura, né? Depois das eleições seguintes, aí tivemos o impeachment, o governo do Itamar, curto governo do Itamar, porém exemplar, e aí a campanha de 94. A campanha de 94 é a campanha do real. O Lula estava ganhando a eleição até que, em junho, o Fernando Henrique tinha deixado o Ministério da Fazenda em março para ser candidato, mas já deixou o real engatilhado, faltava só circular a moeda. Quando a moeda circula em junho, o favoritismo do Lula vira pó, né? Vira pó imediatamente. E ele ainda cometeu um erro, que foi criticar o real, acabou. Então, essa eleição foi decidida pelo real. 98, a reeleição do Fernando Henrique é decidida pelo medo de mudar, né? Havia uma crise internacional e fez-se muito o discurso de que, naquele momento, se houvesse mudança, a estabilidade econômica estaria comprometida, né? Fernando Henrique foi reeleito no primeiro turno. Então, essas foram 2 eleições de pauta econômica. As 2 foram ditadas pelas questões econômicas. Já, segundo o mandato do Fernando Henrique, grande desgaste, apagão, desemprego, crescimento baixo, casos de corrupção também, que isso não nasceu agora, né? E o que acontece? Temos a eleição do Lula, pela sua 4ª tentativa. O governo Fernando Henrique estava tão desgastado que não tinha, que o seu próprio candidato, que era o José Serra, não fazia defesa do governo. Aí já tivemos uma eleição de mudança, né? Não mais a eleição, as 2 foram conservadoras, as 2 outras, conservadoras no sentido de conservar os que se tinha, que era aquela política econômica do real. Aí nós temos uma eleição de ruptura, né, de mudança. E elege-se o Lula. Novamente, com sua reeleição, é uma eleição de conservar. A eleição da Dilma em 2010 é também de manter um projeto no poder. E agora estamos ainda, né, mais uma vez, nessa disputa de projeto. Vai se manter o projeto de governo do PT com o que ele representou nos últimos anos ou uma eleição de mudança. Apesar de 2013, das manifestações de junho, terem apontado grande desejo de mudança, não é isso que as pesquisas desta reta final estão mostrando. E é isso que saberemos no domingo, né, Diniz? João Félix, tem um dado aí que eu mencionei de leve no editorial, na abertura do programa, mas que a gente tem que considerar. As manifestações de junho de 2013, elas continuam
estão presentes nesse debate, estão sendo atendidas nesse debate? Essa é uma questão muito interessante. Eu acho que as manifestações de junho de 2013, quer dizer, a eleição de 2010, como a Tereza falou agora, o próximo domingo, vai ser o fechamento de um grande ciclo das manifestações de junho de 2013. Porque, se você olhar o que aconteceu nessas manifestações, foi basicamente o seguinte, esse é um assunto que eu estudo também. Você teve, elas começaram a partir de um movimento social organizado, né, que é o movimento Passe Livre. Então, esse movimento, a partir das suas manifestações, das suas primeiras passeatas, né, começou a atrair pessoas de fora, não organizadas, na verdade. E isso acabou dando o que a gente viu. A repressão policial, na verdade, acabou atraindo mais gente, eu acho, principalmente em São Paulo, mas aqui também no Rio. E isso acabou virando uma onda, né, que levou milhões de pessoas às ruas do Brasil inteiro, né, passeatas gigantes. Só que essas pessoas que vieram são pessoas que não tinham organização política alguma, não pertenciam a movimento social nenhum. As pesquisas de opinião pública mostram que são dominantemente jovens de classe média baixa, classe média, né? E foi muito forte durante e as pesquisas também que foram feitas em relação às demandas que estavam sendo aventadas naquela época mostram que era forte esse sentimento antipolítico, né? Sentimento contra os partidos políticos, o sentimento contra as instituições políticas, contra a presidência da República, contra o Congresso, os políticos são todos corruptos. Tanto é que essa coisa de reforma política é uma coisa que até você falou hoje no programa, e me preocupa um pouco também esse debate sobre reforma política. Para mim não é óbvio que tem uma reforma política, no sentido de que uma reforma grande das instituições pode políticas. ser em gotas. Eu acho que tem algumas gotas no máximo. E tem que tomar cuidado para não exagerar na dose do remédio. Mas esse é um assunto que a gente pode falar depois. Mas o que acontece é o seguinte, eu acho o seguinte. Então, elas acabaram em junho, essas manifestações de massa acabaram. Quando o MPL sai das manifestações, você vê que elas desaparecem, né? Mas fica ainda esse espírito antipolítico. Eu lembro que eu publiquei um artigo, eu acho que uma semana depois do começo das manifestações, que saiu no Jornal Brasil Econômico, falando o seguinte, a pessoa que mais vai lucrar com essas manifestações de junho, porque eu estava pensando exatamente em 2014, na eleição, e que eu falei, é a Marina Silva, porque ela de fato encarna esse sentimento da antipolítica. E foi de fato o que aconteceu, porque a Marina, quando ela vira candidata, né, obviamente que a nossa análise do Manchetômetro mostra também que a partir do momento que o Eduardo Campos morre, a cobertura da mídia superexpõe a Marina Silva. Claro. Ela tem uma superexposição, né, de positivos, inclusive, e neutros, o que é muito bom. E ela já tem um recall de 20% da outra eleição, 19,3%. Então, ela realmente vai lá em cima. E as pesquisas do eleitorado da Marina Silva mostram também que grande parte dos seus eleitores são esse pessoal antipolítica, mudancista, mas que está muito desiludido com as instituições políticas. Obviamente, mas só o pulo do... Posso terminar? Só uma coisa. O problema é o seguinte, não, na verdade a virtude é o seguinte, essas pessoas estavam até agora sendo informadas pela grande mídia, que tem um sentimento, e nosso estudo mostra também, que prega a antipolítica, vê a política só pela ótica da corrupção. A campanha desconstrói isso, porque a campanha é a política real. Então, a campanha, na verdade, tá matando o espírito de 2013, entendeu? Junho de 2013 acaba na campanha de 2014. Natália Viana, como é que você vê isso? Quer dizer, essa conexão entre junho de 2013 e essa discussão agora e esse ímpeto mudancista. Como é que você está sentindo isso no seu trabalho? Então, eu acho assim, a minha opinião é que isso foi muito usado pelos marqueteiros para definir o discurso da mudança. Quer dizer, todo mundo está falando que vamos mudar, né? Os três. E a Dilma diz, vamos continuar mudando. Mas eu vejo uma falha das campanhas, eu vejo uma falha também da imprensa, eu vejo pouca discussão com relação ao que significou junho, de fato, e o que isso pode render de fato em termos de políticas reais. A reforma política, por exemplo, que foi uma das pautas que começou a surgir ali, depois foi brincada, ela não foi discutida, e eu concordo. Tem que ser discutida e cada candidato tem que falar como é que quer que seja essa reforma política. Isso não está sendo aprofundado. Então, eu acho que está se matando não é a vontade, não é a negação da política de junho, eu acho que está se matando junho. Eu acho que essa campanha está ignorando o que aquilo quis dizer. Sinceramente, eu ainda vejo que as pessoas querem mais participação e eu acho que as campanhas mesmo não estão pensando nisso.
Tereza, você teria alguma coisa a acrescentar? Estamos chegando aqui no nosso horário e você sabe que nós temos agora o programa eleitoral, não podemos atrasar. Tá certo. Não, eu queria concordar com o professor no sentido de que a campanha é a política real e aquelas manifestações, elas tinham algo de utópico, de bonito, mas porém irrealista, porque a representação existe porque as pessoas votaram, né? Então, se aquilo fosse concreto, aquela grande negação da política, o número de abstenções e votos nulos ia ser enorme nessa eleição e as pesquisas não estão mostrando dentro da média histórica o número de abstenções. Ou seja, na realidade, os candidatos estão aí, os partidos estão aí e não há outro modo de fazer democracia, né? Democracia se faz com partidos, com voto e as pessoas são livres para escolher. Na verdade, é isso que está colocado agora para aquelas pessoas. Ou seja, vocês querem mudar? Vamos mudar agora. Tereza, tem que interromper você porque o horário eleitoral nos obriga. Estamos chegando ao final desta edição. Quero agradecer a presença aqui no Rio do cientista político João Férez, em São Paulo da jornalista Natália Viana e em Brasília da comentarista de política Tereza Cruvinel. Na próxima semana, vamos discutir o aborto na mídia. Lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.